Olá, hoje o programa Entrevista faz um alerta na promoção da saúde e do envelhecimento. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o número de casos de demência em idosos irá mais que dobrar até 2050. Entre as principais doenças que acometem a população idosa, o Alzheimer é a mais comum. E para falar sobre esse importante assunto, nós convidamos a presidente da Associação Brasileira de Alzheimer em Mato Grosso do Sul, Cláudia Reis. Olá, Cláudia, bem-vinda. Muito obrigada. Cláudia, no Brasil, a estimativa é de que a doença atinja mais de 1 milhão de idosos com mais de 65 anos. É preocupante esse número? Sim, já é muito preocupante por conta de que essa numeração que nós temos é de pessoas diagnosticadas. O problema que a Abras enfrenta é trazer essa informação para a população no sentido de alertar que o sintoma já deve estar acontecendo nessas casas desses familiares e sem a informação eles acabam achando que isso é normal, meu avô está caduco, minha mãe está esclerosada. Não, isso não é normal. Existe uma diferença grande entre o envelhecimento natural nosso com a evolução da doença, né, do Alzheimer. É uma doença silenciosa, né, Cláudia? Sim, ela é silenciosa e ela é muito parecida com a demência, tá? Então, os primeiros sintomas, no primeiro momento que a gente começa a avaliar o sintoma dessas pessoas, mais para frente você vai poder saber se é realmente o Alzheimer, que também não é 100%, que é só pós-morte que você pode ter. Nós não temos equipamento ainda, tecnologia que possa ver o cérebro tão a fundo, a não ser que seja abrindo. Então, essas pessoas passam por um tratamento medicamentoso igual do Alzheimer. Então, quer dizer, eles devem ter resolvido, imagino assim, os cientistas, e já é a mesma droga, né, o mesmo medicamento para tanto a demência. Por isso que a associação é de Alzheimer, demências e Parkinson. Tá? Agora, Cláudia, impressionante é que a maioria das pessoas que sofrem de Alzheimer não sabem que tem a doença, né? É incrível. Exatamente como eu estava falando. A falta de informação, o achar que é assim mesmo. Então, a nossa preocupação é poder trazer isso para as pessoas, essa informação. E como que as pessoas podem se conscientizar, principalmente na questão do tratamento no combate à doença? Hoje em dia, um médico, um geriatra, no caso, ele já está com bastante experiência para poder avaliar uma pessoa diante dele, aplicar um testezinho simples, que até o neurologista aplica, que são de desenhos, tem uma coisa assim, não é muito longa, com o paciente ali na sala. E assim ele já começa a perceber, não, peraí, então isso aí não é natural, tem alguma coisa errada. Aí ele manda você fazer alguns exames. Esses exames, como a ressonância magnética, ela vai ver se o seu cérebro está diminuindo. Aí ele, com esse exame, ele vai poder ver em que área do cérebro está sendo mais afetada. Aí ele já entra com a medicação. Agora, é preocupante também porque a maioria das pessoas não recebem o tratamento adequado, né, Cláudia? Muitas vezes acontece isso. Por essa falta de informação, né? Até mesmo pelos profissionais de saúde, eu acho que todos eles, tanto a área de enfermagem, a fisioterapia, a fonoaudiologia, esses profissionais precisam estar investindo um tempo de estudo para a doença, porque o mundo todo está envelhecendo, né? Não é só o Brasil. E a Europa já está completamente desesperada, porque a quantidade de idosos vai refletir, esse problema vai refletir na parte financeira do país, porque a maioria vai através do SUS. E graças a Deus, há pouco tempo, o governo introduziu o medicamento carro-chefe para você retirar no SUS, porque ele é muito caro. E é uma doença que não tem prevenção, né? Não tem. Você não tem uma prevenção. Você tem algumas coisas que você pode fazer. E nem tem cura. O importante é, diagnosticou o mais cedo possível, você já entra com esse tratamento medicamentoso e com outros profissionais da saúde que vão estar, traçando um plano, e aí isso fica fácil. Porque o que acontece? Você vai frear a doença. Se você não entra com nada, a doença é galopante. E aí a qualidade de vida, tanto do familiar quanto do paciente, vai ser terrível. Acabou.
entendeu? Ou acontece aqueles casos horrorosos que a gente sabe, de deixar o idoso no fundo de um quarto, situação de abandono, maus tratos, começa a bater porque acha que ele que está implicando, mas não, tem que reconhecer, tem que saber sobre a doença. Para você saber como você vai lidar, você tem que aprender a lidar. Esse é o desespero da familiar. Tá, tô com Alzheimer, e aí? O que vai acontecer? E agora? O médico não vai ficar lá sentado, traçando todo um plano. Não, é o familiar que vai para casa, geralmente vai para a internet, foi o que aconteceu comigo. Eu fui para a internet, entrei em desespero, que eu vi a fase 1, 2 e a final, que é terrível, e aí fiquei desesperada. Então, por isso que eu entrei na associação, por causa disso, exatamente para tentar evitar que as pessoas passem pelo que eu passei, pelo desespero, por falta de informação. Eu entrei na internet, que é uma coisa que é fácil para todo mundo, né? E nos casos de interdição, Cláudia, quando e como, por que interditar o idoso? A pessoa idosa que está recebendo já a sua aposentadoria, ou às vezes são pessoas novas, com 55, 60 anos, quer dizer, ontem estava com uma vida ativa. Então, isso tem que ser avaliado pelos familiares e eu aconselho que procurem um advogado para poder entender a situação financeira dessa pessoa, para poder fazer uma interdição. Mas aí o advogado vai poder auxiliar, fazer aquele processo burocrático, enfim. E aí os familiares vão precisar, lógico, definir um tutor, vamos assim dizer. Então essa pessoa vai ficar responsável. Aí começa a briga na família. Então a gente precisa de apoio, os familiares precisam de apoio, precisam de informação. E quanto mais você sabe, você fica mais relaxado. Não é fácil, mas ajuda. E é aí que entra o papel da Abras, que a gente vai fazer um pequeno intervalo e já a gente volta para explicar a importância da associação, como ela funciona, como é o seu trabalho, daqui a pouquinho, hein? O programa Entrevista vai fazer um breve intervalo, você não saia daí e saiba um pouco mais sobre a doença de Alzheimer. Nós voltamos em instantes. Até já! Divulgue o seu talento na tela da TVU. O Todas as Artes quer mostrar a força do artista local. Para participar é fácil. Entre em contato com a nossa produção 3345-7023 ou tvu.ccs@ufms.br. Todas as Artes, o melhor do universo artístico e cultural de Mato Grosso do Sul. Todas as terças-feiras, a comunidade pode realizar compras na Feira Agroecológica da UFMS. Frutas, hortaliças e legumes cultivados em sistemas ecologicamente equilibrados, livres de hormônios e agrotóxicos. Visite a feira no corredor central da UFMS, das 7 da manhã às 3 da tarde. De volta com o programa Entrevista, hoje falando sobre o mal de Alzheimer. Recebemos aqui no estúdio a presidente da Associação Brasileira de Alzheimer em Mato Grosso do Sul, Cláudia Reis. Cláudia, você disse no bloco anterior que a falta de informação é o que prejudica no tratamento a doença. Como conscientizar familiares, cuidadores sobre o diagnóstico precoce? Esse é a maior luta da Abras. Desafio principal, sim, né? Sim, desafio principal. Porque praticamente todos os estados do Brasil já tem uma associação da Abras, nossa sede é em São Paulo. Então, São Paulo tem um trabalho imenso, Rio de Janeiro também, outras capitais do Nordeste estão bem mais engajadas. Nós aqui estamos fazendo um trabalho de formiguinha, porque a gente precisa de voluntários. Quem gostar de idoso, seja bem-vindo, pode me procurar. Essa é a nosso objetivo, quer dizer, você traz a informação, a pessoa começa a olhar o seu vizinho, pode olhar o seu avô, pode observar um familiar, um amigo, e com a informação você pensa, poxa, tem uma coisa errada, isso aí não é normal, né? Todos nós precisamos saber a diferença entre o envelhecimento natural e o envelhecimento através das demências e Alzheimer. Então isso é importante, porque diagnosticado rápido, você entra com o tratamento. Então, a nossa finalidade é trazer informação,
fazer um grupo de apoio, porque o familiar, ele fica completamente desesperado. Eu acho que o familiar talvez sofra mais que o próprio doente, né? Porque desestrutura toda a sua casa, desestrutura as finanças, desestrutura as relações familiares, a relação social, ela começa a ser prejudicada, porque aquela pessoa que estava engajada, de repente, num trabalho, aí ela vai começar a ser rejeitada. Agora, se eu entendo, eu não vou rejeitar aquela pessoa. Eu vou compreender aquela pessoa e vou ver como que eu vou agir com ela. E vou tentar estimular ela sempre ao máximo. Porque se você deixar num canto, vendo só a televisão, vai... É uma coisa que a gente fala assim, televisão não é o estímulo, tá? A não ser que esteja uma interação. Então, eu converso com ela falando sobre o jornal. Eu converso com ela sobre um pedaço da novela. Mesmo que ela não consiga assimilar tudo. Mas aí há uma interação, porque ela está prestando atenção. Senão, o que acontece? Ela vai dormir em frente à televisão e acabou. E aí, rapidamente, os neurônios vão sendo destruídos. Então, quanto mais você estimula, mais você está dando carga elétrica. Então, você consegue brigar mais contra essa destruição, vamos assim dizer. Tá? E a Brás Mato Grosso do Sul realiza essas ações de palestras, né, para divulgar as informações no tratamento? Sempre que somos convidados para uma palestra, eu estou sempre aberta. Quando não sou eu, tenho outros voluntários que podem participar, fazer uma palestra. A gente já tem slides prontos que a gente leva ao local e vou com o maior prazer, porque é uma coisa que me dá muita satisfação, porque eu sei que eu não estou ajudando agora só a minha mãe, eu estou ajudando outras pessoas. Então, nós damos palestras, a gente tem uma reunião mensal na Pestalozzi, todas as segundas, terças-feiras do mês. Então, pode marcar no calendário, a segunda, terça-feira, e terá às 19h30, começa essa palestra. É uma palestra informativa, então vai convidado um neurologista, vai um geriatra, ora vai um fisioterapeuta, quer dizer, a gente traz as pessoas, traz um cuidador, um familiar, um enfermeiro, porque é isso que a gente vai fazer, é trazer essas informações de cada área, né? Porque cada um tem algo para passar. E onde entra o papel do governo, Cláudia, nesse contexto? O governo, o Conselho do Idoso, eu participei, nós não fazemos parte ainda do Conselho do Idoso, é uma coisa que a Abrás está já tentando entrar nesse conselho. Mas eu participei me fizeram um convite para eu participar de uma mesa e ouvir as pessoas do conselho e eles trazendo o resultado dos projetos. Eu fiquei encantada. Falei, nossa, como eles já estão fazendo bastante coisa. Então, eu acho que assim, a partir do momento que nós estivermos lá dentro, a gente vai poder ter acesso maior à população, porque eles já estão fazendo um trabalho para o idoso, muito bacana, mas precisa também ter o Alzheimer específico, né, para poder trazer informação principalmente para o familiar. E bacana também é o nosso trabalho feito aqui pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, né, o programa Universidade Aberta Pessoa Idosa, desenvolvido até pelo professor de fisioterapia Gustavo Cristofoletti, membro da Brás, né? Que importância tem esse programa aqui em Mato Grosso do Sul, Cláudia? Você pode fazer alguma ponderação em relação a isso? Nossa, o trabalho do Gustavo é um trabalho muito dedicado, com muito amor e carinho. A gente vê nos olhos dos estudantes que estão se voluntariando no trabalho. É também emocionante. Eu falo assim porque eu me emociono quando vejo alguém que gosta do idoso, que quer tratar o idoso com carinho. E é isso que acontece nesse projeto. Ele atende gratuitamente, não só para a pessoa que tem a doença do Alzheimer, mas qualquer outro tipo de demência, Parkinson, né? Então, e é gratuito aqui na Federal, tem horários específicos, 2 vezes por semana, eu acho. Isso. Então, são atividades físicas, intelectuais, né, que são desenvolvidas. Tem música, tem muita interação, que isso é um trabalho de estimulação. Isso é um trabalho. E a própria terapeuta ocupacional, né? Se você puder aprender um pouquinho o que o terapeuta faz, se você não tem condições de pagar um terapeuta, você faça isso. Você tem que ter um tempinho para você fazer esse trabalho de estímulo dentro de casa. Tá certo.
Cláudia, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem de orientação para quem nos assiste, né, que deseja procurar a Abras, conhecer a associação, e para que você orientasse as pessoas que sofrem desse mal, o que você tem a dizer para eles? Existe uma frase que eu ouvi no congresso que me deixou muito emocionada, e com essa frase eu decidi fazer psicologia, que hoje eu sou estudante de psicologia. Voltei a estudar, já estou estimulando... Pretende se especializar nisso? Sim, pretendo, e estou já estimulando o meu cérebro. Então, o que acontece? Uma pessoa chegou lá em cima e disse assim: nós precisamos aprender a amar essa nova pessoa que está nascendo diante de você. Tudo é um mundo novo. Então eu pensei, caramba, então aquela mãe que eu tinha, que eu estava acostumada, ela não existe mais. Existe uma nova mãe. Eu tenho que aprender a amar essa nova mãe e não ir brigar com ela. E como é que a gente fala muito aí de confrontar a pessoa? A pessoa tem esses sintomas, não é culpa dela, é o cérebro dela que funciona desse jeito. Quando eu ouvi isso, eu falei, gente, mas tá certo, essa é a fórmula. Você aprendeu, no momento que você se dispõe a aprender a amar essa pessoa, tudo fica melhor. Não vou dizer que vai ficar um mar de rosas, mas fica bem mais leve o peso, porque é um peso para a família, é um peso para os amigos. Então a Abras, ela está de braços abertos. Atualmente, nós não temos ainda um grupo de apoio, mas a gente eu faço o quê? Eu recebo os telefonemas, eu converso com as pessoas pelo telefone e faço um aconselhamento. E quando elas podem, elas vão até a minha casa. Mas a nossa intenção é ter um espaço para ter um grupo de apoio, mas esse grupo de apoio a gente precisa divulgar, para a gente ter essas pessoas. Porque você conscientiza a pessoa, tá? Mas a primeira coisa que ela tem que fazer é aceitar. Porque se ela ficar com vergonha, ela entendeu, mas continua envergonhada, quer esconder tudo, inclusive dela, ela tem que respirar fundo e precisa procurar ajuda. Porque sem ajuda você enlouquece. Aproveitando o espaço então, anotem aí o telefone da Abras aqui em Campo Grande, 67 3029 2218, e também, Cláudia, tem o 0800 Isso. que funciona no Brasil inteiro, né? É nacional. 0800 55 1906. Esse é o Fale Conosco da Abras. Tem a página do Facebook e também tem o site da Abras que você pode acessar. Abras, só Abras, não bota MS nenhum estado. E você vai entrar na Nacional, que tem também informações super interessantes, tem vídeos informativos. E material impresso também que você deixou pra Sim. gente, bastante material impresso. Obrigado. Sim. E até a próxima. Eu que agradeço. Eu conversei com a presidente da Associação Brasileira de Alzheimer em Mato Grosso do Sul, Cláudia Reis, que falou sobre a doença de Alzheimer e o trabalho da associação no combate à doença. O programa Entrevista fica por aqui. Até a próxima. Tchau.